pessoal, muito boa noite, tudo chique com vocês? Laila Fausto falando. Então está aqui mais um dia para quarto capítulo da Menina da Noite. Você que está acompanhando, você que ainda não viu, então vamos ver aí desde o início para vocês compreenderem, né, o meu foco aqui do que é diretamente para quem eu estou falando, o público que eu quero estar citando aqui. Então, hoje, dia 24/1, terça-feira, janeiro, né? Então, já o mês já voou, estamos quase no final do mês e, né, fazendo bastante calor aqui no litoral. Mas vamos lá, o que interessa. Quarto capítulo, a luz, né? Luz no fim do túnel. Então, vamos lá. Então, ontem, fazer um review aqui, um pouco do que eu falei, a primeira especialista que eu fui, né, sobre a história da Menina da Noite. A primeira especialista, o que aconteceu durante esse período que eu fiz o tratamento, né, fiquei extremamente traumatizada pelo que aconteceu e procurei, né, fiquei extremamente assustada com tudo aquilo e resolvi procurar uma profissional. Você imagina, se eu já ficava totalmente isolada, com as manchas ainda conseguiu piorar mais essa situação de isolamento. Que as mulheres, né, adolescentes, sabem que, né, quando você tem uma espinha, uma coisa ou outra na pele, você consegue tampar com a maquiagem, mas tem coisas que você não consegue esconder, né, dependendo do grau. Então, no caso ali, eu tentava esconder de alguma forma, mas não conseguia, porque era numa quantidade grande e tudo que você colocasse ali, né, se fosse um milagre, não ia conseguir tampar as manchas, todas as espinhas que tinham, né, que não diminuíram, na verdade elas continuaram. O resultado de uso tópico, né, o produto de uso tópico que eu utilizei não atenuou, porque na análise da dermatologista, ela não viu que aquilo ali poderia resolver de alguma forma, mas não resolveu. Então, acabou agravando ainda mais a situação, não diminuiu. Se diminuiu, foi uma coisa imperceptível, né, pela quantidade. Então, acabou ali não dando muito efeito, tá bom? Não dando muito aquela, né, efetividade. Então, fui nessa segunda profissional, por uma indicação, indicaram para minha mãe e tal, já fazia tratamento nela, e fiz essa primeira consulta, e nessa consulta ela examinou minha pele e tal, diagnosticou realmente o grau da acne. Essa primeira dermatologista que eu tinha ido, ela não diagnosticou, simplesmente ela receitou, eu fui lá e comprei e comecei a usar, né? Quando eu vi que não estava dando mais resultado, eu nem voltei, que aí depois que aconteceu isso, eu falei assim, nunca mais eu piso no consultório dessa maluca. Nunca mais eu piso lá. Então, assim, pra mim, né, na minha cabeça, extremamente, ainda não resolveu, ainda manchou. Então, nessa segunda profissional, ela examinou, então, todo o aparato, e já fiz o uso de comprimidos, né? Na época, era um tratamento mais, assim, agressivo, digamos assim, porque você vai ingerir, tipo, na verdade, foi um antibiótico que eu tomei, fiz um ciclo de antibióticos para aquilo tá agindo diretamente nas bactérias que estavam alastradas no meu rosto. E aí sim, com esse ciclo de antibiótico, tem até o nome dele, meus pais me acompanharam, como eu disse para vocês, durante esse período, e eles
E eles trouxeram, né, me levaram, né, na época, né, eu tinha um plano de saúde, então teve toda a cobertura e tudo. Geralmente esses produtos, né, que eu usava eram manipulados e depois de um certo tempo que eu estava tomando comprimido, tudo começou a voltar, né, cicatrizar e tudo. Depois eu fiz um tratamento para clarear a mancha e conforme foi fazendo o tratamento, foi havendo melhoras, a chegar a um ponto, né, que diminuiu quase, vamos falar assim, 80%, tá? 80% ali de diminuição da acne em si, com o tratamento do comprimido, e depois eu comecei a usar a hidroquinona, né, que eles falavam, alguma coisa assim, do clareamento, que também era manipulado, tá? Então, eu usei, né, tem todas as receitas aqui, aliás, e começou a dar resultado, né? Os pequenos resultados, e eu me recordo que a dermatologista falava para mim: olha, se você sentir vontade de espremer a espinha, você espreme a parede, não espreme a espinha. Então, como eu estava vendo que estava dando resultado, pô, se apareceu alguma coisa, eu não vou mexer, não quero que aconteça o que aconteceu novamente. Então, você, ó, nossa, tá tendo resultado, olha, tá melhor o rosto, tudo e tal. Então, aqueles pontos foram diminuindo, foram cicatrizando com o uso dos comprimidos, esse tratamento mais invasivo, e só prescrito por uma dermatologista mesmo, nenhuma outra pessoa pode comprar, né, não tem acesso a isso. Então, só uma profissional que pode estar trazendo isso para as pessoas. Hoje em dia, a gente tem muita questão de estética, a gente tem bastante coisa, e a sensação que eu tive foi de alívio, né? Eu nunca pensei que eu ia conseguir recuperar a pele, né, como ela era antes desse período aí, do início da adolescência, que foi ainda dando, né? Que a gente sabe que esse tratamento, então ele deu resultado, mas você precisava fazer a manutenção da pele, você precisava manter ali um tratamento, então sempre tá voltando ao dermatologista, sempre tá acompanhando, fazendo uso de produtos específicos para o seu tipo de pele. Então a gente sempre estava ali nessa constante, mas chegou um período que eu não fui mais. Mas isso eu aprendi, que o importante era estar sempre nessa constante de estar fazendo o tratamento adequado, cuidando da pele, né, que a gente hoje chama de skincare, cuidados em casa aí com a pele. Então, geralmente, quem tem um acompanhamento de uma dermatologista, de uma esteticista, então tem umas que são cosmetólogas, que receitam, né, fazem os próprios produtos e de acordo com a sua pele, então é bem bacana também. Então, toda essa tecnologia e tal. Então, meu sentimento foi de euforia, de alívio, ali durante aquele período que eu vi aquela melhora, o rosto foi clareando, e aí eu olhava no espelho e ficava toda boba, né? Clareando, nossa, gente, olha mãe, olha fulano, nossa, sua pele tá bonita. Aí comecei a ouvir elogio. O que aconteceu? Olha, você fez o tratamento, nossa, sua pele tá branquinha, tá clarinha, né? Que a minha pele eu sou, né, morena clara, então a pele é clara. Se eu não pego sol, ela fica bem clarinha mesmo. Então, né, o corpo fica moreno, mas o rosto que eu não pego, procuro não pegar, se me expor muito ao sol, não fica, tá? Então, nesse inteirinho aí de primeiro tratamento, de segundo tratamento, queria citar uma coisa que é muito importante também, que me ajudou bastante, foi primordial, na verdade, nessa questão aí
dessa recuperação emocional, ele me ajudou ali durante esse período. Certa vez eu estava passando, né, na porta de uma igreja aqui perto aqui no bairro mesmo, onde eu resido. Naquela época era um culto, estava tendo um culto e tal. E eu nunca tinha ido, né? Tipo, uma igreja, assim, frequentado, um membro, alguma coisa de uma igreja. Nessa época que eu tive esse problema, eu saía, às vezes ia para algumas coisas que as meninas, algumas colegas me chamavam, né? De música, nunca fui de beber, nunca fui de gostar de baile, essas coisas, mas eu ia. À noite eu saía para qualquer... À noite eu ia. De dia era difícil de eu ir, tipo, uma praia, alguma coisa, já fui algumas vezes, né, com alguns colegas, mas era bem, bem difícil por conta disso, né? Nossa, vou lá, vou molhar minha pele, vou molhar, às vezes botava maquiagem para esconder e vai sair a maquiagem e tal, todo mundo vai ficar me olhando. E, né, então, nesse período foi bem importante a questão, né, a questão de mente, corpo e espírito, né? Nós somos seres trinos, então é esse tripé aí que sustenta a gente. Então é muito importante você estar cuidando nesse âmbito também, né? Da alma, das emoções ali, que te fortalecem, te fazem ficar uma pessoa mais forte. E passando por ali eu vi um hino, um louvor que estava tocando e tal. Gostei e tal. E na época eu entrei, depois eu fui mais uma vez, fui indo, e quando eu vi eu já estava fazendo parte ali, congregando, né, na igreja metodista na época. Depois passou um tempo, né, conforme você vai se alimentando, dependendo do que você come e tal, tudo isso influencia também. Então, com isso eu fui aprendendo depois, né? Comidas, coisas quentes, né? Que falam, amendoim, chocolate e tal. Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Consumir água de acordo com... Né? Depois de que eu comecei a praticar, fazer exercício e tal, eu comecei a me inteirar sobre isso. E ali foi bem bacana, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção, que a minha alma estava ansiando por alguma coisa e aí naquele lugar me chamou ali, né, tocou meu coração, que eu entrei e desde então fiquei congregando ali, frequentava, né, os cultos, fiz amizades que as tenho até hoje e me batizei na época, me batizei também nas águas, né? E foi bem bacana que tinha toda uma programação para jovens e tal, retiros espirituais também na época, que hoje eu vejo poucas igrejas, né, congregações, né, instituições, né, como você queira chamar, fazendo retiro, né, que eles falam de retiro espiritual e tal. A gente sempre fazia, acho que na época de férias e tal, de junho, julho, sempre tinha algum retiro, assim, para, né, ter aquele momento que a gente reservava ali para estar adorando a Deus e tudo. Então foi primordial, eu digo a vocês, que foi um período que mesmo com todos esses bloqueios e tal, e depois, né, que as pessoas que frequentam ali podem enfrentar. Então tem pessoas que estão ali que enfrentam isso e às vezes desconhecem, às vezes pensam que é bobeira, mas aquilo me fez bem e comecei a me enturmar, comecei a sair mais e tal. Então esse encontro, né, e depois aconteceu algumas coisas que eu não permaneci, mas, né, aquela voz sempre
nos chama para perto e a gente às vezes não consegue, né? A gente tenta fazer alguma manobra para ficar longe, mas não realmente uma voz que tipo, nos chama mesmo para perto e a gente sabe que isso é o melhor lugar para estarmos, né? Independente da sua crença, da sua religião, né? Que você crê em Deus e tudo, então isso é bem legal, bem importante você, né, ter a sua crença em algo, que existe algo assim, além ali, que fez todas as coisas, que formou todas as coisas, que nos guarda todos os dias, que nos dá saúde, então, que faz a gente passar por certas coisas que lá na frente vão fazer todo sentido. Então, eu creio que isso aconteceu para que eu, né, pudesse chegar, né, se talvez de outra forma eu não me chegaria, né, ter esse primeiro amor, né, que a gente fala, esse primeiro encontro ali com o Senhor, não é maravilhoso, né, que nada como um primeiro amor. Você vai descobrindo tudo, né? Você começa a ter um relacionamento com Deus e foi crucial para essa renascer, assim, digamos assim, né? Depois desse período conturbado que eu passei, creio que Deus me sustentou ali, né? Que tinha dias que eu, né? Nesse dia que foi diagnosticado, tá um grau mais abrasivo, a gente vai ter que fazer um tratamento mais intenso. Então, nesse dia eu fiquei bem, chorei bastante nesse dia e falei, meu Deus, será que já vai conseguir ter resultado? Já pensava, né? Será que vai ter resultado? Será que não vai ter? Então, quando eu vi dando resultado, então, uau, surreal, nossa, tá voltando a minha pele, não acredito. Nem eu acreditava, né? Tudo branquinho, clarinho, né? Então, direcionamento, né? Instrução, a gente sabe que a instrução é tudo. Então, de um profissional, então você ser instruído pelo profissional para que você atinja os objetivos, então funciona em tudo. Se você não consegue fazer sozinho, não faça doideira. Então, procure o profissional. Procure a pessoa que tenha o que você não tem, que tenha a sabedoria que você não tem para te direcionar, a fim de sanar ali um problema, uma dor que você esteja no momento. Então, eu creio que isso foi fundamental, essa questão, né, desse encontro com Deus aí, para eu me levantar novamente, né, voltar a viver, né? Que eu não vivia, né? Eu ficava ali naquela linha reta, sem nenhum tipo de mudança, fazia as mesmas coisas todos os dias e tinha os mesmos hábitos todos os dias, então estava fazendo uma repetição ali inconsciente. É basicamente isso. Então amanhã a gente tem o último capítulo, para você que não acompanhou. Então, uma série de 5 capítulos, minha primeira série. Então, aqui a gente está tô fazendo piorando, né? Sou 10 em 1 pela primeira vez. Está sendo bem legal. E estou aprendendo muita coisa. A importância de você manter a língua dentro da boca. Falar só quando for necessário. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então falar só quando for necessário. Quando ou te perguntarem algo, né? Então buscar ali, manter essa linguinha quietinha na boca. Então, né, não proferir mais palavras de maldição, palavrão e palavras negativas. Então, é bem bacana aí para você fazer aquela higienização da sua mente, tirar essas coisas da sua boca, né?
proferir, em vez de proferir maldição, profetizar na sua vida coisas boas, citar ali palavras de ordem, ali de comando para você, de você pode, você consegue, então você vai sair, você vai fazer, você vai conseguir, né? Você vai vender, você vai isso, você vai aquilo. Então todos os dias ali você mentalizar e lançar palavras de ordem, declarar coisas que para que o seu dia seja excepcional. Nos faz ter comunhão contigo todos os dias, a todo momento, consultar o Senhor para tudo aquilo que vamos fazer, né? Que sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastos nos fazem caminhar e em pastos verdejantes. Então, que a nossa mente esteja no Senhor, nosso espírito esteja conectado, que o nosso corpo obedeça todas as ordens que foram comandadas, porque ele tem que ser comandado por nós, não ele nos comandar. Então, tem que seguir ordens dos generais. Então é isso. Agradeço mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.